A variante Omicron da Covid-19 começa a se espalhar pelo mundo e causa temor de impacto na economia global. Como esse temor está impactando a economia no Brasil? Veja no comentário da economista Lígia Toneto. Hoje eu vou comentar sobre a queda das expectativas em relação ao PIB global, que é o crescimento da atividade do mundo todo, e como isso tem se refletido no Brasil e como está o cenário da atividade brasileira, também com os últimos dados de atividade que saíram semana passada. O espalhamento da nova cepa do coronavírus, a Omicron, tem motivado uma preocupação com relação à capacidade da economia global em se recuperar, o que tem motivado em diversos países o retorno de restrições. Essa cepa está se espalhando tão rápido por conta principalmente da baixa taxa de vacinação no mundo, que é motivada por dois fatores. O primeiro é o negacionismo muito grande em alguns países do centro, ricos, em que muita gente se nega a tomar vacina. E enquanto os países ricos jogam vacina fora por conta do negacionismo, e os países pobres que não têm acesso à vacina porque não chega e não tem ajuda dos demais países, o que se torna uma fábrica de cepa do coronavírus e torna a recuperação da economia mundial como um todo muito preocupante. E uma outra preocupação envolvida nessa nova cepa é que ela é 3 vezes mais contagiosa nas crianças, que são justamente quem começou a se vacinar depois por conta dos testes clínicos. Então, essa é uma grande preocupação hoje sobre a economia mundial, que tem motivado cada vez mais a expectativa de atividade global ser reduzida. E no Brasil, mesmo antes do mundo estar nesse cenário, a gente já não tinha um cenário motivador de boas expectativas na economia. O terceiro trimestre do PIB apresentou um novo recuo de 0,1%, o que traz o Brasil a uma situação de recessão técnica, que é quando o PIB encolhe por 2 trimestres seguidos, o que significa que em 2021 a gente apresentou apenas uma pequena taxa de crescimento e só no primeiro trimestre. E cada vez mais a gente vê os resultados do desemprego, o resultado da elevada inflação, o resultado de toda essa crise do governo Bolsonaro e pouca expectativa de se retomar, ainda mais porque agora o cenário para o mundo não é muito animador, o que faz com que as projeções apontem que em 2022 e 2023 a gente deve continuar com uma inflação alta, porque se a política econômica não mudar de rumo, é impossível a economia brasileira se recuperar. E enquanto tudo isso acontece, a sinalização do Banco Central é de nova alta na taxa de juros, para tentar controlar uma inflação que nada tem a ver com a demanda. Pelo contrário, quando a gente olha para as famílias, hoje a gente tem o maior quadro de endividamento e inadimplência das famílias. 1/4 das famílias brasileiras hoje não consegue pagar as suas dívidas em dia porque não tem renda para isso. Nesse cenário todo, um estudo da FRJ aponta que o Bolsonaro está entre os 3 piores presidentes da história do Brasil na economia, comparável só com Floriano Peixoto, que enfrentou a primeira grande crise do capitalismo, fruto de uma bolha na Inglaterra, e o Fernando Collor, que enfrentou a crise da dívida e fez o confisco das poupanças do povo brasileiro. E nesse cenário, a gente vê que a preocupação do governo Bolsonaro nada tem a ver com, de fato, recuperar a economia. Quando a gente tem uma pior quadro da atividade da história do país, o maior quadro de desemprego da história do país, e o Banco Central aponta que vai aumentar a taxa de juros, fica muito claro que a independência do Banco Central, aprovada pelo Bolsonaro, é uma independência do povo, mas uma dependência muito maior dos banqueiros. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.